Boa noite, uma noite muito especial dentro do nosso 5º encontro de zootecnistas no estado de São Paulo. É com grande satisfação que nós, em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de São Paulo, vamos receber mais um palestrante brilhante, hoje com a presença da doutora Thalita Kucki, que vai estar conosco trabalhando dentro do nosso evento. Antes de iniciarmos, gostaríamos, como é de praxe, de deixar alguns recados para o pessoal que está entrando na nossa sala. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Pedimos, no entanto, que todos mantenham as câmeras e microfones desligados para evitarmos interferências e problemas com a transmissão dentro da palestra que vai ser realizada hoje. Ao final da apresentação, a nossa convidada de hoje, doutora Thalita, responderá às perguntas dos participantes que estarão participando conosco e já peço, hoje eu vou fazer a moderação. Aqueles que tenham dúvidas ou que querem aproveitar a presença da doutora Thalita, para que vocês já, mesmo durante a palestra, já vão registrando no chat as perguntas que vocês quiserem que a gente coordene aqui para passar para a doutora Thalita. Os certificados dos participantes estarão disponíveis em até 15 dias no site da plataforma Simpla e também serão enviados via e-mail por meio do endereço cadastrado que vocês fizeram no momento da inscrição. Informamos também que o evento, assim como as outras palestras e as futuras, estará sendo gravado e o conteúdo também estará disponível no canal do YouTube do Conselho Regional. Nós temos, no dia de hoje, dia 17 de maio, a 4ª palestra do nosso encontro, palestra essa intitulada Nutrição Responsável de Animais de Companhia. Como palestrante, teremos a honra de ter a doutora Thalita Kucki e eu vou fazer a moderação dentro do nosso evento hoje à noite. Eu gostaria, antes de apresentar a doutora Thalita, agradecer de maneira muito especial a presença de todos, que tem uma grande palestra, que eu tenho certeza que vocês gostaram muito, e aproveito também para agradecer, além do Conselho Regional, na figura do Dr. Odemilson, agradecer toda a equipe de eventos do Conselho Regional que está conosco durante todos esses dias, nas pessoas do Rodrigo, do Leandro, da Laís, da Gisele, da Camila, todos que estiveram e estarão conosco até o final. Nós temos, além da palestra de hoje, que é a 4ª palestra, nós temos mais 2 palestras programadas para a próxima semana. No dia 23 de maio, nós teremos a palestra O Zootecnista e os Desafios do Empreendedorismo, onde o Dr. Lucas Domênico Elmore, da Pet Dog Alimentos, vai conversar com a gente em relação à trajetória empreendedora que ele está tendo uma trajetória de muito sucesso. E na última data do nosso encontro, fechando o nosso encontro, nós teremos o tema de sustentabilidade na produção animal e teremos a felicidade de ter também a presença do Dr. Carlos Saviani, da DSM, que vai enfocar esse tema conosco. Nós já estamos, Thalita, com quase 25 pessoas dentro da nossa sala. Tenho certeza que nós estaremos, inclusive, aumentando bastante durante a palestra. Queria, antes de passar a palavra para você, te apresentar formalmente para o público a doutora Thalita Kucki, se é que necessita de apresentação. Eu acho que talvez nem precisasse, mas é de praxe, a gente tem que fazer.
A doutora Thalita Cook é zootecnista, né, formada pela Unimar, Universidade de Marília, tem mestrado e doutorado em zootecnia, em nutrição, com foco em nutrição e produção animal, pela Unesp de Botucatu. Unesp essa que estivemos, viu, Thalita? Estivemos na quinta-feira passada, lá num evento comemorando o Dia do Zootecnista. Foi muito bacana, muito legal. Foi bom rever amigos e participar dessa homenagem que foi feita lá, além da programação, né, do CRMV Escuta, a homenagem que foi feita para os zootecnistas de todo o estado de São Paulo. A Thalita também é diretora técnica, né, empreende, inclusive, está empreendendo, não só dedicada à docência, mas empreende na Conspec, né, como uma das sócias gerentes da Conspec, que é uma empresa de consultoria pecuária sediada em Leme, no estado de São Paulo. E também é membro da Comissão de Nutrição Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia, aqui do estado de São Paulo. Thalita, é uma grande honra poder estar compartilhando hoje, essa noite, a sua palestra. Vou tentar moderá-la na medida da minha possibilidade e já gostaria de antecipadamente agradecer mais uma vez, né, o fato de você ter aceitado o nosso convite, o fato de estarmos hoje aqui compartilhando teu conhecimento com todos os colegas, tá bom? Tem uma grande palestra, fique à vontade, a sala é sua. Obrigada, doutor Celso, agradeço o convite. Estar aqui entre zootecnistas já é um prazer, estávamos falando sobre isso, né? Eu sou zootecnista de carteirinha, sou muito feliz pela minha profissão, muito grata a ela, então para mim é sempre um prazer bater papo, porque eu prefiro colocar assim, né? Com colegas de profissão, principalmente quando se trata de um assunto que hoje, né, tem crescido aí, não só dentro do mundo profissional, mas rompe esferas. Então, mais uma vez, obrigada, né? É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, espero poder auxiliá-los. Vamos lá, vou subir aqui minha apresentação, se vocês puderem dar uma olhadinha e confirmar se ela está aparecendo em modo de apresentação para todos. Se você puder tentar andar só para a gente ver se ela está mudando. Foi? Isso, perfeito, está funcionando direitinho. Tá? Fechou, então. Obrigada, viu? Qualquer intercorrência pode me chamar, não tem o menor problema, tá? Então, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada por estar aqui. Fico à disposição para qualquer pergunta. Então, vamos bater um papo hoje exatamente sobre esse tema, nutrição responsável de animais de companhia, tá? Para falar de animais de companhia, já que isso a princípio pode parecer que foge um pouco, né, do nosso métier convencional, né, para a zootecnia, já que para a gente é tão confortável falar de animais de produção, né? Eu trago aqui algumas informações importantes até para que a gente se coloque neste meio, né? E entenda o porquê de falar de nutrição responsável para animais pet, né? Se estivéssemos falando aqui de animais de produção, fica até sine qua non falar de nutrição responsável, porque da responsabilidade da nutrição vem a produção animal, né? E sem a produção, sem a produtividade, a gente não tem a possibilidade de gerar produtos nem novos indivíduos. Agora, quando se traz isso para animais de companhia, para animais de estimação, né? Para esse mercado pet, isso muda um pouco de figura, porque esse animal é visto de uma maneira diferenciada, né? Esse animal que é criado como animal de companhia, ele não tem o princípio da geração de novos descendentes ou produto para comercialização, mas para puro entretenimento de quem cria. Então, a visão sobre esse animal realmente ele é diferente, a nossa visão frente ao mercado precisa ser profissional, né? Para atender esse novo caminho de trabalho para cada um de nós. E o primeiro dado que eu trago para vocês é exatamente o número de animais domiciliados no Brasil.
Então, estamos falando aqui de, no Brasil, termos de animais de companhia, esses animais criados para o entretenimento de quem cria, né? Cerca de 144 milhões de animais. Isso dá uma relação, gente, de um animal de companhia para 1,5 habitante. Então, tem muito animal de companhia, né? O brasileiro é um povo que gosta de ter animal em casa. E isso é um mercado que nos compete, né? Dentre eles, os cães lideram aí esse ranking como espécies escolhidas para se ter em casa, né? Seguida pelas aves. E aí o gato também dentro desse ranking de maneira bem representativa, tá? E uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, né, de informação importante, é que o número de animais, né, domiciliados, ele tem crescido nos últimos anos de uma maneira vertiginosa, né? Pensando exclusivamente nesses últimos dados vinculados à ABIMPET, né, Associação Brasileira da Indústria de Produtos de Animais de Estimação, pensando aí nesse crescimento acumulado entre 2019 e 2020, que são os últimos números realmente fechados, a gente ainda teve um aumento, né, no número de cães domiciliados aí na ordem de 1,5% e de gatos de 3,6%. Então, a gente está vivenciando uma fase em que esses animais cada vez mais fazem parte da nossa vida, né? E quando se trata, né, da presença desses animais de companhia na casa das pessoas, isso também mostra, né, que a gente está tendo uma modificação, uma transformação no perfil familiar, né? Então, quando se enxerga esse crescimento do número de animais, de fato, na casa das pessoas, e se enxerga como as famílias vêm crescido nos últimos anos, de fato, a gente conclui que as famílias têm mudado, né? Então, essa composição familiar tem mudado. Existem mais pessoas, né, no globo, no Brasil, porém, tendo menos filhos. Então, a população de adultos, ela foi crescente nos últimos anos, a gente teve um crescimento aí, né, de 2013 a 2020, na ordem de quase 6% do número de adultos, porém, uma redução da população infantil de 0 a 13 anos na ordem de 12%. Então, o que se percebe, né, no mercado? Que as pessoas estão retardando a paternidade, a maternidade e tutelando animais. Esse aumento, né, da população de animais de companhia na casa das pessoas também é vinculado, né, a uma mudança na forma de habitação, né, nas especificidades demográficas. As cidades estão sendo verticalizadas, a gente vive cada vez mais em menores espaços, e isso tudo também acaba corroborando para a manutenção de animais de companhia e, muitas vezes, pequenos animais de companhia dentro de casa, substituindo um outro integrante familiar, tá? Mas um outro ponto que eu queria trazer para vocês também nessa discussão de mercado e que vai fazer com que a gente tire conclusões importantes ao longo dessa nossa conversa é que o mercado consumidor, ele hoje também é muito diferente, né? E eu falo de mercado consumidor porque essa família que tutela um animal, ela consome produtos, não só para elas, mas para os animais que ali estão também, né? E o que se enxerga hoje é que esse consumidor ele tem sido mais exigente, ele tem se tornado muito mais exigente ao longo dos anos. Claro que com perfis distintos, vinculado a várias questões, né, socioeconômicas, mas, via de regra, o consumidor tem estado mais exigente, né? Essa exigência maior de consumo, ela repercute, sem dúvida nenhuma, no poder que ela tem de compra e também no uso de alguns produtos com valores agregados diferenciados que não se via no mercado há 30, 40, 50 anos atrás, né? Principalmente no que tange alimentar animais de companhia, tá? Porém, a grande pergunta que eu faço para vocês, isso a gente vai trazer para a nossa vida em qualquer aspecto, né? De onde vem, de que forma as pessoas acessam a informação hoje, né? De maneira rápida hoje. Será que é visitando a biblioteca, como se fazia antigamente, né? Será que é buscando... Não, é a internet. A gente sabe que a nossa fonte de acesso à informação rápida, aliás, em tempo real, hoje é a internet.
Então, isso nos facilitou, isso nos uniu, isso rompeu fronteiras. Por outro lado, a gente sabe que nem tudo que está na internet de fato é seguro. E isso também diz respeito a informações que teoricamente deveriam ser técnicas, né? Será que toda informação vinculada, né, à saúde dos animais, à nutrição dos animais, e que influi de maneira direta no poder de compra, no poder de escolha deste consumidor que vai alimentar o seu animal de companhia, será que sempre essa informação é segura? Ou de fato essa informação é sempre segura? Eu acho que a gente não precisa nem ser muito especialista em tecnologia para entender que não, né? Então, as pessoas hoje elas são bombardeadas com informações que estão lá em veículos dos mais diferentes, dando acesso a informações a priori técnicas, porém sem a profundidade muitas vezes necessária, a um público que não necessariamente também é técnico. E aí é a hora que muitas vezes esses termos eles são confundidos, eles são utilizados, né, no cotidiano, no dia a dia, e podem vir a gerar outros desdobramentos nem sempre favoráveis, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, né, de alguns desses termos que são facilmente encontrados, utilizados, né, usados mesmo no dia a dia aí, de consumo, e que eles vão respaldar aí, de maneira nem sempre positiva, a alimentação dos animais que estão em casa, sob nossa tutela, tá? Então, ser saudável, né? Hoje as pessoas falam do saudável de uma maneira tão simplória, sem entender a saúde por trás dessa palavra, né? Saudável. E muitas vezes confundem, né? Ou vinculam o ser saudável a não ser calórico, que é uma coisa que é comum, né, dentro da comunicação e na nutrição humana, né? Dieta de baixo valor calórico, dieta hipocalórica, enxergando muitas vezes a questão da geração de energia que a dieta tem por responsabilidade de trazer como algo nocivo para o animal. Então, ou é saudável ou é calórico, e a gente precisa entender que isso não é tão simples assim, né? Outro ponto importante aí, né, muitas vezes colocado dentro da nutrição humana e vinculado de uma maneira direta com a nutrição dos animais, de uma maneira rasa, né? Para ser saudável precisa ser orgânico, né? Então meu animal ele só vai consumir alimentos se forem orgânicos, sem entender de fato o que significa ser orgânico, porque a gente está falando de um processo, né? E não de um alimento, a gente está falando de um processo que gera um produto e não um alimento que simplesmente é intitulado, né? Rotulado. Sustentável, né? Agora há pouco falamos sobre aí as próximas palestras que terão, se falou sobre produção sustentável, né? Aliás, a palavra do momento, em todos os aspectos, né? Ser sustentável. Então, a dieta do animal precisa ser sustentável, porém, o que de fato significa ser sustentável? O que é produzir um alimento sustentável ou oferecer um alimento de maneira sustentável? Será que este termo, que é profundo, é usado sempre, né, desta maneira profunda, quando se faz menção à utilização desse tipo de termo para alimentação dos animais, livres de transgênicos, né? A história do transgênico virou palavrão em muitas situações, né? As pessoas, de repente, não têm a mínima ideia do que é ser transgênico e simplesmente acreditam que para ser saudável tem que ser livre de transgênico. E aí entra em outro termo que é usual, é comum, é discutido hoje, que é o ser natural, né? Então, a gente está vivenciando um momento em que as pessoas estão mais preocupadas com a própria saúde, trazem isso para os animais de companhia e acreditam que viver da maneira mais natural possível é ser mais saudável. E a gente vai entender de uma maneira um pouco mais profunda que não é tão simples assim, tá? Então, a informação, ela está aí, ela está né, de fácil acesso a todo mundo, porém, nem tudo que é vinculado é profundamente adequado, né? Então, entra aí também outra questão que está no momento, né? Fakes,
fake news, informações deturpadas, informações manipuladas, e a gente também tem que estar atento a isso quando se fala de nutrição dos animais que estão em casa, né, que são os animais de companhia tutelados pelas pessoas hoje. E aí a pergunta que muitos fazem, né, muitos me fazem, inclusive, dentro da academia, dentro da escola, mas zootecnista no setor pet? Cabe ao zootecnista estar no setor pet? E aí eu trouxe a definição do que é setor pet. É o segmento do agronegócio relacionado com o desenvolvimento das atividades de criação, produção e comercialização de animais de companhia, né? Vulgo animais de estimação. Então, se eu estou falando de um segmento do agronegócio relacionado com o desenvolvimento de todas as atividades vinculadas à criação, à produção e à comercialização de animais de companhia, sim, estamos falando de uma área de atuação do zootecnista, tá? E já que o zootecnista adora um índice, né? A gente adora um número, adora enxergar um ranking, vamos entender um pouquinho desse mercado do ponto de vista econômico, tá? Estamos falando mundialmente de um setor que gera, em média, quase 146 bilhões de dólares, tá? Fechou 2020 aí com 146 bilhões de dólares. Se a gente analisar o total, né, gerado aí pelo mercado em 2019, um ano antes, 131 milhões, a gente já enxerga um mercado em extrema ascensão, né? E tem sido assim nos últimos anos. O Brasil ocupa aí a 7ª colocação neste mercado, né? O setor pet, obviamente liderado pelos Estados Unidos, porém com um impacto extremamente importante para o mercado nacional. Então, se a gente analisar aqui o faturamento da indústria pet como um todo, né, no Brasil, aqui em 2020, gerou algo em torno de 27 bilhões de reais, tá? E desse total, né, dos 27 bilhões de total aí, o que está vinculado, né, ao crescimento da área de pet food, que é o que nos interessa de uma maneira direta, né, que é a área de alimentação para esses animais, de nutrição desses animais, que corresponde a 75% do total do faturamento, né, do setor pet. Só no último ano aí teve um crescimento de 24%. Então, não só a área de pet food, né, de alimentação para esses animais de companhia, detém realmente, né, abraça aí a maior área, a maior fatia do setor pet, mas também apresenta o maior crescimento nos últimos anos. Então, temos aqui uma área extremamente vasta de trabalho para o zootecnista, tá? Usando um outro dado aí também de informação vinculado à questão nutricional de uma maneira direta, tá? Esse aqui é disponibilizado pela Sindicações, Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. Mesmo com todo o cenário, né, difícil mundial dos últimos anos, né? Estou falando de pandemia, a gente está falando de guerra, enfim. A gente fechou 2021 com uma produção de 85 milhões de toneladas de ração, com um crescimento frente a 2020 na ordem aí de 4%. Mesmo diante da pandemia e tudo mais que a gente conversou, né, esse mercado se manteve aí resiliente, se superando, com todas as incertezas, né, de disponibilidade de matéria-prima que a gente visualizou aí no dia a dia, né, instabilidade de logística, desvalorização cambial, alta de combustível, inflação, ou seja, tudo que todo mundo vivencia. Não foi diferente, a gente vivenciou na nutrição animal também, tá? Aliado a altos custos de importação, né, para alguns insumos, e mesmo assim, a gente conseguiu obter um crescimento em 2021 frente a 2020 na ordem de 4%. Então, é um mercado, sim, em ascensão, é um mercado, sim, sólido e, obviamente, diante de tudo isso, requer mão de obra, tá? Qualificada para trabalhar. Então, quando se fala pontualmente aqui de animais de companhia, né, esse crescimento foi na ordem aí de 5,5% frente ao que se enxerga de perspectiva para 2022, tá?
Então, a gente tem aqui alguns dados de estimativa de previsão para 2022 e se enxerga ainda um crescimento na ordem de 5,5%. Então, muito trabalho, mãos à obra, temos muito o que fazer dentro dessa área de pet food, tá? Então, a resposta que eu já tinha respondido, né? A pergunta que eu já tinha respondido para vocês é sim, zootecnistas no setor pet, tá? E aí, levando em consideração, a princípio, esses dados do IBGE sobre os animais domiciliados, né? A gente tem tido esse aumento representativo, impactante. E um outro ponto muito importante aí, agora sim, pensando exclusivamente na geração de alimento para esses animais, tá? A conversão calórica ainda é considerada baixa. E o que significa essa conversão calórica baixa? O percentual de animais de companhia que de fato se alimentam com produtos manufaturados. Então, frente a essa população toda, a que de fato consome ainda é pequena frente ao potencial que se tem, tá? Então, se estima, em função desses dados de mercado, que há pelo menos 60% de potencial de crescimento no segmento de pet food. Porém, é óbvio, requer capacitação profissional, tá? Então, apesar de muita gente confundir um pouco isso e enxergar isso de uma maneira rasa, né? Novamente uso esse termo, nutrição animal é uma ciência e precisa de capacitação profissional para atuar, tá? Então, pensando na atuação do zootecnista neste mercado, né, nas empresas de pet food, a gente tem aí várias possibilidades, várias frentes de trabalho. Primeiro, na escolha, na análise, né, na entrada de matéria-prima para a indústria, na área de controle de qualidade, na formulação das dietas propriamente ditas, no processamento e qualidade de processos, assuntos regulatórios, comunicação, comercialização desses produtos já acabados e responsáveis técnicos, né? Então, o zootecnista, ele pode sim ser um responsável técnico por uma empresa de pet food, tá? Só que o que a gente enxerga no mercado hoje é que ainda são poucos os profissionais com amplo conhecimento e potencial real para exercer esse papel de RT na indústria, tá? Então, isso poderia ser enxergado de uma maneira negativa, tem pouca gente no mercado capacitada. Por outro lado, eu prefiro sempre enxergar do lado positivo. A gente tem um mercado que não está aberto, ele está escancarado e sedento por bons profissionais, tá? E se estamos falando de bons profissionais, se estamos falando em atender nutricionalmente os nossos animais, a gente vai cair aqui numa outra questão que é extremamente importante, não só quando se fala de animais de companhia, né, para todo e qualquer animal, isso a gente vivencia dentro dos animais de produção todos os dias na fazenda, mas tem um apelo muito grande quando se traz animais de companhia, tá? Quando se traz essa realidade para animais de companhia, que é a possibilidade de gerar para esse animal condição real de bem-estar. Bem-estar essa também uma ciência, né? Que pode ser definida como a qualidade de vida percebida pelo próprio animal, como esse animal se sente e as possibilidades que ele tem de se adaptar a um determinado ambiente, né? E quando se pensa nessa ciência do bem-estar, dos 5 pontos mais relevantes para se determinar um animal numa condição de conforto, de bem-estar, um deles é vinculado de maneira direta à nutrição, né? Que está lá dentro das 5 liberdades, a liberdade de fome, né? O animal estar livre de fome. E dentro da ciência do bem-estar, estar livre de fome significa que esse animal tem acesso à comida e à água na quantidade, qualidade e frequências ideais. E caso esse animal não tenha essa dieta adequada, ou ainda uma hidratação apropriada, pode haver desequilíbrio nutricional e gerar, em função disso, vários problemas de saúde, tá? Porém, trabalhar com nutrição se remete exclusivamente a trazer condição de bem-estar para o animal? Não, vai muito além. Então, falar da nutrição animal vai muito além do simplesmente fazer um animal ter acesso à comida e à água em nível adequado. A gente está falando de ir além desse acesso livre, né, a alimento, capacidade de comer, mas envolve, de fato, oferecer para ele uma dieta adequada, em condição de gerar uma qualidade de vida que traga esse animal longevidade, já que a gente está falando de um animal de companhia, um animal que faz parte da nossa vida, né, faz parte da nossa família,
a gente quer ele vivo pelo maior tempo possível, né, na nossa casa. E para que isso aconteça, é importante entender que essa alimentação, né, desses animais precisa ser apropriada em todas as fases da vida dele, já que a gente busca essa longevidade, a gente busca que esse animal permaneça conosco, né, por anos, a gente precisa garantir que isso seja oferecido e ofertado em todas as etapas da vida dele, tá? Porém, juntando o bem-estar, juntando com a real necessidade de nutrição desses animais, a gente vai esbarrar em algo que muitas vezes é subestimado, que é o respeito aos hábitos nutricionais e alimentares dos animais, tá? Obviamente, quando se fala de animal de companhia, principalmente pelo perfil que o brasileiro tem, a gente acaba concentrando isso em cachorro e gato, mas eu faço um adendo aqui que isso se, né, propaga para todo e qualquer outro animal que é criado em condição de cativeiro para o entretenimento de quem cria, né? Então envolve todas as outras espécies, como eu trouxe para vocês, mas obviamente, até pelos números, isso se concentra de uma maneira muito maior em cães e gatos. E aí, quando se fala de respeito a hábitos nutricionais desses animais, são os que normalmente mais sofrem com desrespeitos, tá? E aí, quando eu falo em desrespeitos, entendam que eu estou falando do ponto de vista técnico, científico, e ninguém está falando aqui de menor amor, tá? Então, é muito menos comum a gente encontrar uma ave recebendo uma dieta que não seja minimamente adequada, salvo por desinformação daquele tutor, mas é muito mais comum a gente encontrar um cão e um gato recebendo uma dieta que nada confere ao hábito nutricional alimentar verdadeiro daquela espécie, tá? Então, esse é um assunto que a gente vai discutir bastante, eu vou trazer algumas informações técnicas para vocês, mas é fundamental já entendermos que hábito alimentar, hábito nutricional não é sinônimo de comportamento alimentar. Hábito alimentar diz respeito à condição fisiológica de exigência funcional da espécie e não do indivíduo. Comportamento pode ser vinculado ao indivíduo. Então, uma espécie animal não muda de hábito alimentar. Um indivíduo pode mudar de comportamento. Porém, todavia, contudo, lembrando que indivíduo não consegue fazer mudanças funcionais e fisiológicas no seu organismo. Então, uma espécie pode mudar o seu hábito nutricional ao longo do desenvolvimento, ao longo das gerações, mas um indivíduo não. Então, isso já é um ponto muito importante, que eu já quero adiantar, né, para que a gente consiga entender o que é de fato gerar uma nutrição responsável para os animais de companhia, tá? E em função disso não trazer transtornos, né, nutricionais para esses animais. E aqui eu trago, né, alguns dos mais comuns, quando se fala principalmente em grandes centros urbanos, né, que é a casuística de animais frutos de obesidade. Eu falei agora há pouco para vocês sobre a importância da longevidade, né? A gente tem os animais de companhia porque a gente quer tê-los como membro da família e pelo maior tempo possível, né? Então, uma alimentação equilibrada, né, uma nutrição adequada, também é ponto determinante na longevidade desses animais. Então, uma alimentação equilibrada é sim capaz de atender às necessidades nutricionais desses animais. E aí é que está a questão, né? Em quantidades suficientes para atender a demanda energética desse animal, sem resultar em excessos e nem faltas, né? E isso sim tem se mostrado extremamente eficiente no aumento da longevidade, tá? Existem relatos na literatura que mostram que animais submetidos, né, a uma dieta adequada durante toda a sua vida podem ter um ganho de longevidade de 1 a 2 anos, claro que dependendo do tamanho da raça, né, frente a animais que são mantidos fora do seu score de condição corporal adequado, tá? Então, o sobrepeso adquirido ao longo dos anos reduz a expectativa de vida desses animais, né, e predispõe tanto a doenças crônicas como osteoarticulares, que também são tão comuns, né, hoje
dentro da vida, né, desses animais. Então, se esse animal, de fato, né, recebe uma dieta adequada, se ele consegue se manter nutricionalmente adequado durante todas as fases da sua vida, ele tem uma vida muito mais longeva do que um animal que, em função de desbalanços nutricionais, se torna obeso, por exemplo, ao longo do seu desenvolvimento, tá? Essa eu acho que é a pergunta mais óbvia que eu faço para todos os meus alunos quando eu estou em sala de aula, né? E, aliás, é sempre a pergunta que eu faço para iniciar qualquer conteúdo que eu vá ministrar, né? Qualquer disciplina nova. A pergunta é: animal é tudo igual? De cara, essa pergunta vem como óbvia. Não, animal não é tudo igual. Se não é tudo igual, ele não é cópia de ser humano, né? E essa pergunta, apesar de tão óbvia, né? Quando a gente traz aí todas as espécies animais, muitas vezes ela é esquecida quando se fala principalmente de animais de companhia, né? Então, o animal de companhia, os animais não são todos iguais, mas o animal de companhia é igual a mim. Então, são contrassensos que o senso comum usa como realidade e que a gente precisa, enquanto profissional, enxergar, né? Para atender, de fato, os animais, a gente precisa conhecer quais são as necessidades nutricionais dessas espécies, e elas são específicas. As espécies animais não são todas iguais. Logo, os requerimentos nutricionais dessas espécies também não são todas iguais, né? São específicos. Então, falar em requerimento nutricional é falar em atender a quantidade de nutriente específica relacionada, a princípio, com a espécie, com particularidades anatomofuncionais metabólicas das espécies e ainda vinculada à raça dentro de espécie, idade, fase de vida dentro de espécie, fase fisiológica funcional, se em crescimento, se lactando, se gestando, dependendo do nível de atividade física, quando se fala de animal de companhia, quando se fala de cão principalmente, né, que faz atividade física, agility, enfim. Estado de saúde, se o animal está saudável, se o animal está convalescente, enfim. Ambiente onde eles vivem, a região onde esse animal vive é mais quente, é mais fria, qual é a condição, né, de ambiente no qual esse animal está inserido. Então, todas essas questões, elas impactam de maneira direta a exigência nutricional desse animal. Então, não dá para a gente imaginar que os animais são todos iguais, porque eles não são todos iguais. E isso tem que ser trazido para os animais de companhia. Eles também não são todos iguais, muito menos cópia fiel de ser humano, tá? Então, o fato desses animais terem requerimentos nutricionais específicos faz com que, sim, seja uma responsabilidade técnica esse atendimento. E caso essas particularidades não sejam respeitadas, o status nutricional desse animal vai ser afetado, esse animal pode sim entrar num quadro de desnutrição, e isso vai impactar de maneira direta na resposta imunológica desse indivíduo. Então, ele vai se tornar um animal muito mais susceptível a toda e qualquer enfermidade, chegando em situações mais graves, obviamente, a óbito, tá? Então, é extremamente importante que não só, né, o meio profissional, mas a sociedade como um todo que enxergue que a ciência, que a nutrição é uma ciência. Então, a nutrição é uma ciência, e não é uma ciência só para o ser humano, é uma ciência para os animais também. Então, parafraseando aqui o Dr. Ives, e depois eu vou falar um pouquinho melhor das comissões, a atuação em nutrição animal está assentada em uma robusta base científica que deve ser respeitada. Amadorismo e conceitos empíricos não condizem com uma postura profissionalmente ética. Então, estamos falando de fato de ciência, tá? Então, a nutrição, ela deve ser balizada por critérios cientificamente comprovados e de acordo com ritos regulatórios setoriais. Não dá para fazer nutrição na base da xiologia. A xiologia não é uma ciência. Nutrição é uma ciência, tá? Deve assegurar a inocuidade e a qualidade dos alimentos PET, para esses animais PET, e requer responsabilidade técnica. Então, somente profissionais de fato capacitados devem indicar uma dieta balanceada para cada animal,
cada fase de vida e a forma certa de preparo para cada tipo de alimento, tá? Então, não adianta imaginar que isso possa ser feito de qualquer maneira, em qualquer lugar, por qualquer pessoa, tá? Levando em consideração a necessidade, né, desse embasamento técnico e científico, nutricionistas, nutrólogos, né, animais, utilizam, né, a ciência para nos dar amparo, e para isso são usados os guias, né, como referência nas determinações dessas necessidades nutricionais desses animais, e a gente tem muitos no mercado que nos ajudam nas recomendações técnicas nutricionais, e apesar de eles não terem nenhum papel regulador, eles são extremamente orientativos e atualizados. Então, são esses os guias que nos orientam para que a gente consiga, de fato, atender às exigências nutricionais desses animais, tá? Então, aqui coloquei só como exemplo o NRC, que é a base, né, da nutrição, não só para cães e gatos, mas de uma maneira geral, né, para os animais, a gente usa demais na produção também. Mas existem outros guias importantes, né? Guia da Associação Americana, guia europeu, o nosso guia nacional, Manual Pet Food Brasil, desenvolvido pela BIMPET, né? Que pode ser consultado gratuitamente, está lá na internet. Então, para profissionais, a informação sim está ali disponível e ela precisa ser utilizada, tá? E diante de tudo isso, eu vou trazer algumas questões, né, para a gente entender que muitas vezes não são sinônimos como as pessoas erroneamente acreditam, tá? E a primeira definição, né, a primeira diferença aqui de termos é alimentar e nutrir. Será que são sinônimos? Será que alimentar é a mesma coisa que nutrir? Não, não é a mesma coisa, tá? Não são sinônimos. Alimentar, né, significa saciar a fome do animal, e a fome nada mais é do que uma disposição fisiológica, né, pelo qual o organismo percebe que necessita de alimento. Agora, nutrir de fato é fornecer a esse organismo as necessidades nutricionais de forma balanceada, atendendo os seus requerimentos em cada nutriente. E essa é a grande questão. O requerimento nutricional, a gente acabou de discutir, que é diferente para as diferentes espécies. Então, não dá para imaginar que uma receita única vai nutrir adequadamente todo e qualquer animal, tá? Porque a gente vai discutir isso. A gente pode, muitas vezes, alimentá-lo, mas não significa que nós estamos nutrindo esse animal. Então, alimentar não é sinônimo de nutrir, tá? Algumas outras definições aqui importantes, né, do ponto de vista regulatório, e que precisam fazer parte da vida deste profissional que trabalha com a nutrição animal. Alimento, né, pensando aí nesse ponto de vista regulatório, para esses animais PET, alimentos são misturas de ingredientes de pronto uso, destinados, então, para atender integralmente ou em parte às exigências nutricionais dos animais de companhia. O que difere de ingrediente, né, que são componentes ou constituintes de qualquer combinação ou mistura, utilizados na alimentação desse animal, com ou sem valor nutricional. Então, eu posso estar falando de um ingrediente que é rico em nutriente ou não, tudo bem? E podem ser de origem animal, vegetal, mineral, além de outras substâncias orgânicas e inorgânicas, tá? E, por fim, nutriente. Essas sim são as moléculas essenciais à vida e essenciais pelo fato de construírem as células e manterem as células do organismo vivo. Isso eu estou falando de manutenção de célula, eu estou falando de tecido, de órgão, de sistemas, de organismo como um todo, tá? Então, são os nutrientes, que são as moléculas aí essenciais à vida, tá? Então, eu acredito que já tenha dado para entender que falar de nutrição é algo muito mais profundo do que alimentar animais, né? Escolher ingredientes e alimentar animais. Sem dúvida, conhecimento de ingrediente é importante? Sim, porque são eles os veículos dos nutrientes, eles que vão estar na dieta, né, nesse alimento, trazendo nutrientes para atender às exigências desses animais. Então, outro ponto fundamental é o conhecimento das exigências nutricionais. Não adianta a gente conhecer ingrediente, saber que ele tem ou não nutrientes presentes, se eu não conheço as exigências
daquele animal com o qual a gente está trabalhando, e aliado a tudo isso, utilização de uma estratégia de alimentação que seja plausível para garantir que esses animais que vão ingerir aqueles ingredientes tenham os nutrientes disponíveis para atender às suas exigências nutricionais e, de fato, estarem nutridos, tá? Então, quando se pensa em estratégia, às vezes tem várias, eu podia ficar aqui discutindo várias, né? Desde forma de alimentação, a processamento de dieta, horário de alimentação, enfim, disponibilidade, né? Então, são todas as formas que temos para, de fato, fazer com que aqueles alimentos sejam não só, né, apreendidos pelos animais, mas digeridos, adequadamente absorvidos, para que esses nutrientes possam ser utilizados para atender às exigências destes indivíduos. Tudo bem? E aí vem a grande questão, né, para a gente fechar essa ideia. Será que, partindo da premissa que estar alimentado nem sempre é estar bem nutrido, a gente pode realmente enxergar que todo animal que é alimentado vai estar adequadamente nutrido? Não, né? Então, a gente depende de um manejo alimentar adequado para uma nutrição adequada. Porque um animal, ele pode sim estar alimentado, ele pode receber alimento, ele pode, em função disso, estar saciado, porém não adequadamente nutrido, tá? Diante de tudo que a gente está conversando aqui, a pergunta que eu faço para vocês é: então, qual que é a real necessidade dos animais? Os animais precisam de quê? De ingrediente ou de nutriente? Tecnicamente falando, é de nutriente que o animal precisa. Porém, estamos falando de animal de companhia, não estamos falando de animal de produção, né? Em que a nutrição é vislumbrada em função de atendimento de exigência e produtividade. Estou falando de atender meu animal que eu tenho em casa, né? Muitas vezes, a importância do nutriente é confundida com o tipo de ingrediente. Então, a gente hoje encontra uma supervalorização de ingredientes presentes, né, no alimento e não a biodisponibilidade ou a riqueza de nutrientes presentes nos ingredientes que produzem, né, que geram esse alimento. Então, o animal precisa de nutriente. Ingrediente é só veículo de nutriente. Então, muitas vezes, o que se enxerga, né, é uma superestimação de ingredientes na formulação de dieta de animais de companhia, sem, de fato, entender quais são os nutrientes ali presentes e a disponibilidade de todos eles. Então, muitas vezes, para o tutor que vai fazer a escolha, que é o consumidor, que é quem compra essa dieta, quem busca informação na internet sobre essa dieta, para ele o que é importante é o ingrediente, sem entender profundamente que o que o animal realmente precisa é de nutriente. Levando isso em consideração, entra aí a nossa responsabilidade técnica, tá? Então, o que o profissional tem a ver com essa história toda, como é que a gente entra nisso, onde entra o nosso trabalho, e é fundamental aqui que a gente já deixe claro que para esse profissional é fundamental, então, entender as interações existentes entre os nutrientes, a digestibilidade e a biodisponibilidade destes ingredientes, que são os reais veículos dos nutrientes, que estão inseridos nos alimentos que a gente oferece para esses animais de companhia, para prevenir a ocorrência de deficiências, carências, excessos, gerando a longevidade, que é o que se espera que esse animal de companhia tenha, tá? Então, a gente está falando de algo que é muito mais profundo, não é pura e simplesmente alimentar, é nutrir. E para nutrir, a gente precisa conhecer muito bem o tipo de alimento que está sendo oferecido, em função dos ingredientes que fazem parte dele e, principalmente, da riqueza de nutrientes ali presentes. Porém, não basta só a riqueza, a gente tem que entender a interação entre esses nutrientes e a biodisponibilidade desses nutrientes dentro do ingrediente. Porque é comum para todos? Também não, tá? Diante disso, eu trago para vocês que
por muitos anos, a alimentação animal ela foi condicionada pela produção agrícola e industrial da alimentação humana, tá? Então, os animais foram alimentados por muitos anos com subprodutos da preparação dos alimentos destinados ao homem. Por outro lado, nos últimos anos, e aqui eu trouxe uma informação, né? Ó, notícia de jornal, negócios apostam em comida de gente para bichos de estimação. O que a gente tem vislumbrado aí no mercado nos últimos anos? A utilização, né, ou a superestimação de ingredientes alimentares compondo a dieta de animais de companhia. Então, aqueles produtos, coprodutos, subprodutos, né, da produção agrícola e industrial, que sempre foram utilizados pela riqueza nutricional e baixo custo, né, para a alimentação dos animais, tem sido substituída por ingredientes alimentares nobres quando se fala de animais de companhia, tá? Então, isso tem sido um novo nicho de mercado, enxergar aí possibilidades de novos ingredientes que antes não eram utilizados. E aí a gente vai cair numa outra questão, que é a humanização da alimentação dos animais. Então, as pessoas passaram a enxergar que ingredientes utilizados na alimentação humana poderiam ser utilizados na alimentação dos animais, porém nem sempre com o critério necessário. E gerou-se uma humanização da alimentação dos animais, tá? Qual é a grande questão, né, da humanização da alimentação e dos animais de uma maneira geral, tá? O que é chamado dentro da ciência de antropomorfização, né? O que seria essa antropomorfização? A visão do animal com características humanas. Então, eu passo a enxergar que o meu animal tem as minhas necessidades. Eu posso enxergar que o meu animal de companhia tem os meus gostos. E isso faz, na prática, quando se pensa em nutrição, que o tutor, aquele animal, aquele indivíduo que tutela esse animal, que ele escolha, ele exclua ingredientes na dieta dos animais baseado no que ele acredita, prega e segue para si mesmo, né? E nem sempre, necessariamente, melhor escolha para atender às necessidades e particularidades das espécies de animais de companhia que são tão distintas dos seres humanos, tá? Então, esse trabalho é uma revisão interessante que fala exatamente sobre essa questão, né, do antropomorfismo e fez uma avaliação mundial, né, de mercado, levantou informações como eu trato meus animais de estimação como trataria uma criança, e se a gente analisar isso, né, nos países de uma maneira geral, a gente está falando aqui de países, né, europeus, olha lá, 61% na França trata o animal como uma criança, né? Na Alemanha, 75%, lá Itália, Espanha, Polônia, então não é só no Brasil, na Europa também. Se tratam animais de companhia como criança. E gosta de oferecer snacks, né? Biscoitos ou outros ingredientes alimentares diferenciados para os animais de companhia. Então, a gente também tem esse perfil de consumo que tem uma tendência à humanização da alimentação dos animais, tá? E para falar de humanização de alimentação, é importante entender quais são os alimentos disponíveis para alimentação dos animais de companhia. A gente tem dois grupos, né, de alimentos utilizados para nutrição desses animais. Alimentos industrializados e alimentos hoje in natura, né, que vão receber outros nomes de uma maneira um pouco mais errônea também, tá? Vamos entender um pouquinho a diferença entre eles. O alimento industrializado é aquele que é produzido em grande escala dentro da indústria, podem ser secos, úmidos. O mercado brasileiro hoje, dados da Bimpet também, mostra que a gente tem mais de 1.500 marcas diferentes de alimentos dispostos em diferentes categorias, né, de qualidade econômica, standard, premium, super premium. São dietas normalmente formuladas a partir de embasamento técnico e científico, né, baseado em experimentação, com ajustes nos níveis nutricionais, de acordo com a legislação vigente.
gera uma garantia do fabricante, então, né, o consumidor tem garantia de que se aquele alimento trouxer algum tipo de malefício para o ser humano, a responsabilidade é industrial, é da empresa. Existe uma segmentação, né, do alimento industrializado para todas as faixas de vida, né, para cada fase de exigência nutricional diferente, porém, tem sido criticado no mercado pela inclusão de ingredientes industrializados, né, como ainda com o uso de aditivos como conservantes, aromatizantes. Então, o ponto crítico vem sido, né, por essa fatia do mercado que critica a inclusão de ingredientes industrializados, que são esses que eu citei como coprodutos, né, da indústria e da agricultura. E agora, o que seriam esses alimentos in natura, né, que pontuo novamente como um nicho de mercado? São aqueles que são confeccionados numa escala muito menor e erroneamente classificados como naturais, né? Como se o outro não fosse artificial, não é comida artificial, né? São simplesmente industrializados. Então, esse é um termo, é um tanto quanto errôneo, mas que o marketing vendeu muito bem e a gente tem ele hoje, né, corriqueiramente no mercado. São chamados também de alimentos não convencionais, convencional e industrializados, ou ainda caseiros, tá? Então, ele pode sim, esse tipo de alimento, ser um recurso alimentar adequado e seguro quando corretamente formulado por profissionais capacitados e quando a prescrição feita é seguida de fato à risca pelo tutor, né? Sem substituição, sem alteração de quantidade, porque aí eu estou falando de sair da mão da indústria e passar para uma confecção menor, né? Em escala caseira. Então, os ingredientes eles são selecionados muitas vezes pelo profissional ou pelo tutor. E ingredientes in natura, que podem ser cozidos ou não, mas não foram industrializados, tá? A grande dificuldade que se tem nesse tipo de alimento disponível no mercado hoje é equilíbrio, de fato, né, da fórmula, a falta de análise laboratorial, né, para comprovar aqueles níveis de garantia adequado para aqueles ingredientes e não só usando um dado de composição nutricional, e garantir, de fato, segurança e qualidade depois que sai, né, de quem confeccionou. Então, cuidados especiais também com o cozimento, armazenamento, porque sai do nível de indústria, tá? Quais são as grandes preocupações, então, que o mercado da nutrição tem com as dietas não industrializadas, tá? Que, de fato, os produtos sejam formulados por profissionais capacitados em nutrição animal. E não é o que acontece em toda e qualquer situação no mercado hoje. A gente tem muito produto formulado por profissionais que não são capacitados em nutrição animal, tá? Desconhecimento dos requerimentos nutricionais dos animais. As pessoas acham que animal é tudo igual, ou então que são cópia fiel de ser humano, né? A questão da antropomorfização dos animais, como eu falei para vocês, né? Então, se extrapola o conceito relacionado à saúde e particularidade do ser humano para os animais, e confusão entre ingrediente e nutriente. Então, existe essa supervalorização, né, de determinados ingredientes, porque eles ficam na moda, ao invés da compreensão mais profunda de quais os nutrientes, de fato, estariam ali disponíveis para nutrir esses animais, tá? Além de falta de controle, né, de qualidade do produto acabado. E uma outra questão que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né, que são alterações das fórmulas por parte dos tutores. Então, muitos tutores não compreendem a importância do seguir à risca a fórmula que foi prescrita, né? E muitas vezes alteram, incluindo ingrediente, retirando ingrediente, mudando quantidade, fazendo exclusão de suplemento vitamínico mineral, de suplementação de óleo, enfim. Outro ponto importante de preocupação é a contaminação cruzada, né, no processo de produção e armazenamento desses produtos, e a composição nutricional real desses ingredientes que são empregados, porque a gente sabe que existe uma variação muito grande e nem sempre, né, esses alimentos eles são analisados. Então, no preparo, na pesagem desse ingrediente, a gente pode gerar importantes deficiências nutricionais nos produtos acabados, tá? E a pergunta que não quer calar é: qual é a melhor opção? Não tem uma melhor opção, isso que é muito importante, tá? De maneira nenhuma eu quero que minha fala traga aqui a questão de predileção
sobre um ou outro tipo de alimento. Tecnicamente falando, ambos os tipos de alimento, ambas as opções, tanto alimento industrializado quanto alimento in natura, podem sim cumprir muito bem o seu papel nutricional. Entretanto, desde que formulados adequadamente, né? Porque ambas as dietas também podem causar problemas para a saúde dos animais, se não respeitarem a fisiologia desses animais, as particularidades nutricionais desses animais. Então, os problemas relacionados com falta de determinação de quantidade, formulação por pessoas que não são adequadamente capacitadas, todos esses pontos, né, acabam gerando fórmulas que não condizem com o organismo desses animais e na composição nutricional que não atende à exigência. Então, é extremamente importante que todos os estabelecimentos trabalhem com responsáveis técnicos. Para a indústria, é uma questão de legislação, é condição sine qua non, tá ok. A grande questão vem quando a gente tem a produção do alimento in natura, que por legislação, sim, também, eu vou apontar para vocês, precisa de responsável técnico. Porém, será que todo e qualquer alimento que é comercializado é produzido de acordo com o que a legislação determina? Aí é que está, nem sempre, tá? Então, abrindo hoje, né, qualquer canal da internet, a gente tem lá a venda de dietas para pets, dietas ditas milagrosas, né? Então, as pessoas estão, sem dúvida nenhuma, cada vez mais conectadas e são bombardeadas de informação, falamos sobre isso agora há pouco, tá? Porém, acabam se arriscando e arriscando a saúde dos animais, né? Oferecendo dietas que são apresentadas como perfeitas e muitas vezes elaboradas sem nenhuma base de conhecimento profundo, tá? Então, existem trabalhos hoje na literatura, eu trouxe alguns para citar, alguns trabalhos que vêm mostrando exatamente essas diversas formulações que são disponibilizadas na internet, em livros, e apresentam desbalanços nutricionais severos, né? O que relaciona, sem dúvida nenhuma, a falta de conhecimento na área, né? E que são necessários. Então, eu coloquei um trabalho aqui, só para trazer isso como exemplo, tá? Que falava exatamente sobre a concentração de macro e microminerais na dieta, né, de cães e gatos, além de metais pesados. E aí eu faço menção aqui, né, no resumo desse trabalho, que das 100 dietas avaliadas, e eram dietas compradas pela internet, tá? Nenhuma atingiu os valores recomendados de todos os nutrientes, né? E mais de 84% delas, ou seja, 84 de 100, apresentavam 3 ou mais nutrientes abaixo da recomendação. Então, os nutrientes com maiores incidências de valores abaixo das recomendações foram selênio, cálcio, potássio nos cães, selênio, ferro e zinco nos alimentos de gato. Mas 100% das dietas analisadas tinham desbalanço nutricional, tá? Então, foi uma dissertação de mestrado. Aqui, esses dados, né, do trabalho. Então, fazendo avaliação nutricional dessas 100 dietas, se a gente analisar, né, valor proteico, já que a gente está falando de cães e gatos em especial, né, animais com hábito alimentar carnívoro, né, 18% das dietas estavam com valor proteico abaixo do exigido, de extrato etéreo, lipídio, extremamente fundamental para a densidade energética desses animais, né? 16% das dietas não atendiam o mínimo de extrato etéreo. Pensando em minerais, então, desbalanço total, né? Olha lá, 82% cálcio, 53% fósforo, 100% das dietas, as 75%, né, não tinham os níveis de selênio necessários, enfim, desbalanço nutricional das dietas comercialmente vendidas na internet, baseada em ingredientes, né, naturais, sem formulação adequada, tá? Esse trabalho é bem interessante também, ó. Tutores, né, de cães, eles acreditam, né, que as dietas naturais, elas são de boa qualidade, são ideais, porém eles alteram as fórmulas prescritas, que é uma das grandes preocupações, tá? Então, ó lá, dietas caseiras podem ser usadas, é a conclusão aí do trabalho, sendo especialmente importantes, né, em cães com hiporexia, né, que tem essa questão da dificuldade de se alimentar, né, baixo consumo, pois são mais facilmente aceitas, né, por esses animais que as dietas industrializadas, porém
nem todos os tutores estão aptos para o seu uso correto. E por quê? Porque esses trabalhos mostraram que os tutores, eles modificam as formulações que são indicadas e prescritas. Então, nesse trabalho, esse em especial, né, o profissional ele prescreve, mas o tutor ele acaba não seguindo as quantidades exatas conforme a prescrição. Então, analisando, né, dentre os tutores, dos ingredientes, né, o que ele não colocava, mais ou menos, mais, menos, e exatamente a quantidade, olha lá, de carne, 30% apenas colocava exatamente. De arroz, 40% só colocava exatamente, né? Olha lá, não colocava, extraía da dieta. 30% dos tutores extraíam sal da dieta. 33% extraía suplemento mineral e vitamínico da dieta. 24% extraía por conta própria o óleo da dieta. Então, a gente está falando de um desbalanço, né? Nutricional importante e que muitas vezes acaba acontecendo não pelo fato do profissional não ter formulado adequadamente, mas pelo tutor não estar apto a esse tipo de dieta. Então, fica aí também uma outra questão, né? Analisar se a dieta que está sendo prescrita, de fato, pode ser indicada para aquele padrão de tutor, tá? Uma outra questão aqui que a gente também já discutiu, que é o respeito ao hábito alimentar dos animais, né? Então, algumas comparações de dietas caseiras, né, vegetarianas e veganas, com outras dietas formuladas com ingredientes também de origem animal, né, em cães e gatos. E a conclusão do trabalho que dietas veganas apresentam teores menores de proteína e maiores de fibra para ambas as espécies, quando comparadas que continham ingredientes de origem animal, tá? Então, é extremamente importante. A gente está tendo casuística aumentada dentro da clínica em função dessas mudanças de perfil. O que a gente precisa entender é que tem que oferecer para o cão o que é do cão, oferecer para o gato o que é do gato, né? Ah, mas o tutor me pediu. O tutor te pediu, mas é uma responsabilidade técnica, né? Então, problemas associados a uma alimentação vegana inadequada para cães, que é o caso do trabalho, né? Deficiência proteica total, deficiência em aminoácidos específicos, muitas vezes, deficiência em ácidos graxos essenciais, deficiências em vitaminas, em especial B12, diminuição da absorção total de nutrientes, diarreia ou constipação devido ao excesso de fibras nessa dieta. Então, a questão aqui não está nem só vinculada à formulação, mas muitas vezes, reforço, ao tutor simplesmente adicionar ou retirar ingredientes dessa dieta. Então, acaba fazendo, de fato, né, a redução da eficiência da mesma, tá? E aí, falando em internet, entram outras preocupações técnicas, e aqui eu falo não só em meu nome, mas da Comissão, né, de Nutrição Animal do Conselho, o número, né, de informações que se perdem, se propagam na internet. Então, cursos online de alimentação natural para cães, né, aberto ao público em geral, ou seja, qualquer pessoa pode fazer esse curso, tá? E recebe um certificado digital que pode ser compartilhado em redes sociais como o LinkedIn, inseridos em informações curriculares. Então, a gente está falando aqui de público em geral. Público em geral que se acredita capacitado em fazer um curso online de horas de duração e que vão comercializar dietas na internet e que aquele tutor vai comprar. Essa é a grande questão, tá? Então, levando em consideração, né, o que a gente está conversando aqui, ó lá, cursos online, R$180, 4 semanas de palestra em vídeo, bate-papo coletivo, enfim, né, com a colega, R$180 para público qualquer, ó, público em geral. E aí a pergunta que iniciou essa nossa conversa hoje é a responsabilidade, né? A gente está falando de nutrição responsável. Onde está a responsabilidade? Quais são ou quem são os agentes envolvidos nessa negligência do bem-estar? Porque aqui eu não estou falando só de disfunção nutricional, a gente está falando de atender
as exigências e o bem-estar desses animais, né? Que precisam ser respeitados como tal. Então, a princípio, eu quero já trazer para vocês, que é uma questão de regulamentação, a Instrução Normativa, né, 196 de 2021, ela gera a isenção de registro para essas empresas que fazem essa alimentação caseira, natural, caseira, né? Pelo fato de enxergar que elas são produzidas em baixo volume, por isso geram baixo risco, porém exigem todos os demais ritos regulatórios, como norma de rotulagem, boas práticas de fabricação e responsável técnico. Então, isso precisa ser muito claro para todo mundo. Mesmo uma empresa que vai trabalhar com dieta natural, caseira, ela precisa atender esses ritos regulatórios, que envolvem um responsável técnico. E não é qualquer pessoa que pode ser um responsável técnico quando se fala em nutrição animal. Que fique claro, tá? Então, quem são os responsáveis? Agora, pensando nessa resposta, a empresa é a responsável pelo produto, né? Então, a empresa que gera o produto e comercializa o produto é responsável pelos aspectos nutricionais e de segurança desses alimentos. O que seriam esses aspectos nutricionais, né? Seguir realmente os guias nutricionais supracitados para aquela determinada espécie, e garantir a segurança dos alimentos, né? Dentro das boas práticas de fabricação e exigidas pelo MAPA. Porém, o responsável técnico é que assina por essa empresa e responde também eticamente, civilmente e criminalmente. Então, trago aqui, mais uma vez, a importância da responsabilidade, tá? E diante de todo esse cenário, eu falo aqui não agora só em meu nome, né, mas falo em nome da Comissão de Nutrição Animal, do Conselho e de Responsabilidade Técnica, tá? Em nomes especiais aqui é o Dr. Ives Miceli e a professora Rosimeire Viola, né, no caso da responsabilidade técnica. Em especial, trago aqui a Comissão de Nutrição Animal, né, o Dr. Ives, e aos demais colegas, Dr. João Paulo Fernandes, Dr. Rodolfo Spers. Então, falo em meu nome e em nome de todos eles. A nutrição responsável é a responsabilidade de todos, e é conscientização, sim, geral, é nosso trabalho trazer essa consciência para o tutor e para os demais profissionais. E diante de toda essa questão, foi desenvolvido pelas comissões, né, em conjunto, esse grande projeto, essa grande campanha, que é a nutrição responsável, tá? Que busca realmente essa conscientização por parte dos profissionais, por parte da academia, dos estudantes e dos tutores sobre as responsabilidades do nutrir adequadamente os animais, tá? Então, a campanha Nutrição Responsável, ela reforça a atuação desse profissional na avaliação, na prescrição nutricional, na formulação das dietas balanceadas, porém, também tem por intuito alavancar o respeito à ciência da nutrição, para que, de fato, ela seja vista como ciência, como é, né? E não inferiorizada a ponto de se imaginar que qualquer pessoa sem capacitação técnica possa nutrir adequadamente os animais, tá? Então, trazer esse respeito à nutrição animal entre os tutores e conscientizá-los, de fato, sobre o correto manejo nutricional dos animais, tá? Então, os objetivos dessa campanha foram mudar alguns prismas, né, alguns paradigmas da nutrição animal, que antes era simplesmente pensar no impacto na saúde e no bem-estar. Hoje, a gente precisa pensar em nutrição ótima, em conscientização, né? Baixa conversão calórica para melhoria dos índices de conversão calórica. Esses animais precisam ser muito melhor alimentados, né? Simplificação dos riscos e impactos para responsabilidade ética, responsabilidade profissional. Baixa consciência da responsabilidade para respeito à ciência da nutrição animal, tá? E banalização da ciência, né, da nutrição para acreditação profissional. Os profissionais da nutrição precisam ser acreditados e respeitados dentro da sua área de atuação, tá? Para fechar essa minha fala, eu trago algumas considerações aqui, né? Que esse mercado, como eu mostrei para vocês, ele não é aberto, ele é escancarado, né?
para novos profissionais, que existe sim necessidade de qualificação e conhecimento profundo, não basta a graduação, a gente tem que estudar mais, tá? Que a gente precisa de responsabilidade técnica e ética para atuar dentro da nutrição animal. E, via de regra, isso é muito importante, desumanizar a nutrição PET, conscientizar a população e os profissionais sobre a nutrição responsável, oferecer para o cão o que é do cão, oferecer para o gato o que é do gato, assim como para as demais espécies, tá? E aí eu finalizo com esse pensamento também, que a ciência é responsável pelo uso que a sociedade faz da ciência. Porém, o cientista é responsável pelas consequências sociais da ciência. Nós somos formadores de opinião, as pessoas precisam ter informação acurada, e se não sair aí, do profissional, não vai sair de lugar nenhum, tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui, quero agradecer em especial, né, ao Dr. Celso e ao Conselho, mas em especial também às comissões de nutrição animal e de responsabilidade técnica. Novamente falo aí o nome do Dr. Ives, do Dr. João Paulo, do Dr. Rodolfo, no caso da comissão de responsabilidade técnica, a doutora Rosimeire, a doutora Carolina Padovani, que também trabalhou em outras mãos com o doutor João, para que esse material todo fosse, né, preparado. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui e dividir um pouco dessa informação com cada um de vocês, tá? Obrigada. Muito bom, doutora Thalita, parabéns pela palestra, excelente. Eu acredito que todos concordam com esse tipo de posicionamento, né? Nós temos aqui muitas manifestações da Rita Rosário, da Kátia Faustino, da Gabi Soares, Juliana, agradecendo e, de certa maneira, reconhecendo, né, a excelente abordagem que você fez com a gente. Eu gostaria de, enquanto a gente vai aguardando aí as eventuais questões que vão chegar, queria aproveitar, Thalita, na condição de moderadora aqui, para fazer algumas perguntas para você também. Claro. Pode ser? Veja só, você mostrou, e eu te parabenizo pela abordagem, né, você mostrou dados de mercado muito importantes, né? Esse diagnóstico de que existe aí um bolsão de não consumo estabelecido, né, dentro da área de pet food, de até cerca de 60% de não utilização, né, do potencial de consumo que existe, é um dado que impressiona. Impressiona muito porque, além de tudo, o segmento pet cresce em níveis já há alguns anos, né, vários anos, cresce em índices considerados de economia chinesa, né? Sem dúvida. 7, 8, 9, 11% ao ano, dependendo do efeito do ano, né? E isso gera, obviamente, uma capacidade de inserção profissional, gera uma possibilidade, né, de aspectos de natureza econômica envolvidas muito expressiva. É realmente um dado que realmente impressiona, né? Por outro lado, você mostrou uma série de problemas que precisam ser enfrentados, né, dentro do processo. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente enxerga um grande crescimento desse mercado e, ao mesmo tempo, um potencial de crescimento ainda maior, a gente observa uma série de situações que vão complicando um pouco, né, a profissionalização desse mercado. Por exemplo, a utilização de dietas não
balanceadas, né? Dietas não industrializadas que vão ter, que eu entendo, e você deixou claro, né, que pode ser viável, desde que Sim. tenha controle, gestão, né, responsabilidade técnica por trás, a exemplo daquilo que a indústria é obrigada a apresentar quando coloca o produto no mercado, né? Existe uma responsabilidade dentro desse mercado que faz com que a gente tenha mais garantia de comprar alimentos industrializados ao invés de outros alimentos considerados aí naturais e dieta humanizada, enfim, né? Como é que você vê essa tendência? Essa tendência da dieta utilizando alimentos que normalmente seriam utilizados na alimentação humana diretamente, né, para consumo, para pets. Você acha que isso é uma tendência crescente ou você acha que nós estamos passando por um momento de moda nessa situação? O que você acha? Você pode comentar um Eu pouquinho? acho o seguinte, particularmente, né? Eu não enxergo nem como uma tendência, eu enxergo como um nicho, Celso, como a gente tem em todos os bens de consumo. Existe um nicho que, a princípio, tem poder aquisitivo para isso, que é um ponto extremamente importante, porque a gente está falando de alimentação nobre, a gente está falando de competição direta de alimentação animal com humana, né? Em um mundo em que existe uma parcela da população que ainda morre de fome, né? Então, quando a gente pensa numa questão de sustentabilidade mundial, Uhum. dados da FAO, 1 entre 8 habitantes morre de fome, né? E a gente está falando agora de utilizar ingredientes alimentares para competição direta de alimentação, né, animal, ser humano. Para algumas espécies de companhia, né, alguns animais, é inevitável a inclusão de ingredientes naturais, né, até pelo hábito alimentar, enfim. Mas quando se traz isso para cão e gato, eu enxergo como um nicho, assim como existem outros nichos de consumo, não para animal, para ser humano também, que são vinculadas, sim, com uma característica de moda e poder aquisitivo. Então, existe uma fatia da população que tem essa possibilidade e, por razões éticas, filosóficas, enfim, acaba utilizando, além, obviamente, das indicações de prescrição, né? Reais, animais que por algum tipo de desenvolvimento de alergias ou outras questões, né, de saúde, tem uma indicação, uma recomendação do uso desse tipo de ingrediente. Agora, eu prefiro não chamar de tendência. Quando se fala em tendência, se fala em massificação, porque a gente está falando de um custo de dieta que não é compatível nem no Brasil, nem média mundial, com ganho desta família, né? Então, se a gente trouxer essa realidade para a realidade europeia, são outros 500. Mas agora, pensar no Brasil, né? Na média da população e de ganho, número de animais que se tem de companhia, imaginar que na mesa da população, porque não é resto de mesa. Falar de alimentação natural não é falar de resto de mesa, né? Que é o que se fazia no tempo do Ronga, se fazia no sítio, enfim, pega o que No restou meu, de no todo meu tempo, mundo, no né? meu tempo de Exatamente. criança, né? Junta tudo, comida de todo mundo e oferece para o animal. Não, a gente está falando de formular uma dieta através de ingredientes nobres da alimentação humana para os animais. A gente tem que parar para pensar, né? Se a gente pensar em média da população no Brasil, que as pessoas, a família, muitas vezes não tem aquele alimento para trazer para a família, para pôr na mesa, como que vai, né? Então, eu não chamo de tendência, eu chamo de nicho de mercado. Uhum. Legal. Isso tranquiliza um pouco. Eu também. Tranquiliza um Confesso. pouquinho. Se for só no âmbito de nicho de mercado, né? Obviamente, de certa maneira, a gente elimina um pouco essa. E aí a educação mesmo, que é aquilo que a gente conversou, né, Celso? As pessoas, a gente sabe que informação, ela está ali para todo mundo o tempo todo, o tempo real, e a velocidade com que ela chega, né, informação deturpada, a informação acurada precisa chegar na mesma proporção. Só que não vai vir de outro lugar, senão da profissionalização,
né? Então, a gente precisa se fazer ouvir, a gente precisa disseminar informação, usar recursos chamativos para trazer informação para as pessoas. Aí a campanha que vocês lançaram pela comissão. Exatamente, a Comissão de campanha Nutrição. tem esse intuito. É um dos esforços, né, para a comunicação correta. Legal, muito bom. Essa campanha tem quanto tempo? Há 1 ano. Ela está fazendo Já um tem ano 1 ano? agora, está fazendo 1 ano. Ah, legal, legal. O Luiz Eduardo corrobora com essa questão, dizendo que falta para os proprietários, né, para os tutores entenderem que a nutrição animal deve ser levada a sério, né, calculada de acordo com as necessidades específicas, não só da espécie, mas também do animal em específico. Nesse sentido, tem, assim, algum componente também que não é só de falta de adequada alimentação, do ponto de vista da nutrição, mas você enxerga assim alguns grupos de animais, algumas raças que têm dentro desse processo mais facilidade de obesidade? Quais são os cuidados mais interessantes assim que a gente tem que ter com determinadas raças? Nem falar só em raça, né? Mas se a gente pensar em maneira de manutenção desses animais, né? A gente vivencia uma fase em que a gente vive cada vez mais em lugares menores, né? Em função disso, os animais acompanham a nossa vida, a gente corrobora isso, a nossa vida moderna, a falta de tempo, né? E aí entra a história da humanização e aquele animal ficou lá sozinho o dia inteiro e a minha frustração, e aí a minha culpa, e além da comida dele, ele come o que eu como, porque coitadinho ele está olhando. E aí, muitas vezes, também envolve a questão do tutor não enxergar a questão preventiva, né? A necessidade preventiva. Então, diferente do que se faz com o ser humano, claro, quando a fatia da população tem acesso a isso, de fazer prevenção de doenças, né? Fazer acompanhamento preventivo, animal é levado para tratamento exclusivamente quando está acometido numa situação muito difícil. Então, existe uma sequência aí, né, de eventos que acabam gerando essa casuística toda. Mas, sem dúvida nenhuma, essa desinformação ou o excesso de informação, essa é a grande questão, não é desinformação, é o excesso de informação vinculado ao estilo de vida das pessoas, animal não fazer atividade física, tudo isso vai somando esses problemas que são os mais comuns, né? Principalmente quando se fala de cão e gato, é obesidade. Legal. A Gabi pergunta, Thalita, como fazer para colocar o zootecnista no cenário da nutrição pet? Eu acho que no cenário da nutrição pet, mais voltado para a parte de comunicação, né, propriamente dita, é aquela velha história, né? Papagaio come milho e periquito leva frango. Sim, sim. Nesse sentido, a Gabi pergunta como colocar o zootecnista nesse cenário como protagonista desse processo, né, de nutrição animal, etc., etc., nas fábricas de ração, nas diversas comunicações que a gente vê, né? Visto, segundo a Gabi, visto que ainda temos o estigma, né, dos tutores, que o responsável pela saúde e nutrição animal é só o médico veterinário, né? O que a gente precisa fazer para, de certa maneira, comunicar corretamente, né, que boa parte dos nutricionistas que estão em empresas de nutrição são profissionais zootecnistas, né? O que você acha? A gente está falando aqui de uma questão que é muito mais profunda até do que só falar na nutrição, né? A gente está falando de ambiente de trabalho, enfim, a gente vivencia muitas coisas, né, vinculadas a essa questão de como se posicionar no mercado desde sempre, né? Desde ser zootecnista. Se o sotaque não me deixa mentir. Eu costumo dizer sempre que para bom profissional sempre tem espaço e bom profissional se posiciona no mercado, fato, né? Se a gente pensar pontualmente na atuação clínica, né,
É óbvio que a gente tem as nossas limitações, porque eu não enxergo como limitações, né? Não é a nossa área de atuação, não foi o que a gente buscou fazer, né? Então, se somos zootecnistas, significa que temos perfil, né, para ser zootecnista e não para ser clínico veterinário, senão a gente teria feito veterinário. Por outro lado, eu acho que o trabalho conjunto é muito importante nesse sentido, né? Então, a qualificação, se qualificar, se especializar, isso é fundamental. Não basta mais aquele pensamento antigo que me formou, te formou, que sair da graduação já era suficiente para ser um bom profissional no mercado de trabalho, desde que você fosse bom no que você fez, né? Uhum. Hoje não, hoje tem muita gente trabalhando, tem muita gente no mercado de trabalho. Então, o que vai fazer com que a gente mantenha o nosso espaço, né, e ganhe cada vez mais é qualificação. E essa qualificação ela é aberta, independente se você é zootecnista ou veterinário. Então, salvo as suas peculiaridades de profissão, o nosso espaço dentro da nutrição animal, independente se é animal de companhia, animal de produção, enfim, ela está ali. E é uma fatia que muitas vezes, por incapacidade técnica, é adquirida por outro profissional. Então, essa é a questão, a vaga está lá. Né? As duas profissões teriam capacitação para estarmos ali. Mas por que de repente foi veterinário? Tudo bem que tem muito mais no mercado do que nós, mas será que de repente a gente está qualificado o suficiente para aquela vaga? Ou a gente só está gritando, né? Que a gente quer aquela vaga? Então, é qualificação, é especialização. A gente tem que estar qualificado. Essa é a questão. É o que nos faz, né? Nesse sentido, eu queria fazer um depoimento, né? Existem levantamentos de maneira percentual do nível de especialização que as carreiras dentro da nossa área têm, né? E a zootecnia é uma das que apresenta maior nível de qualificação em pós-graduação, em especializações, de modo geral, mestrado, doutorado. A categoria profissional vem se especializando, vem se tornando cada vez mais competente, né, pela sua própria apropriação do conhecimento, e isso nos deixa tranquilos de dizer que os zootecnistas estão muito bem posicionados quando a gente fala de competência e de especialização. Legal. A Rita Rosário pergunta assim, ó, existe uma relação direta que você possa comentar entre alimentação industrializada e desenvolvimento de câncer nos animais? A gente pode procurar a vida inteira. Ninguém nunca vai encontrar um trabalho que conseguiu concluir que o desenvolvimento de um câncer, porque a gente está falando de multifatores, foi em função de um alimento industrializado, mesmo porque a indústria não pode fazer uso de nenhum tipo de ingrediente ou aditivo que traga malefício para a saúde, né? Então, é óbvio que a gente pode ter um animal que desenvolveu uma sensibilidade a um determinado tipo de corante, mas a gente está falando de questões individuais e pontuais. Falar de tumor, falar de câncer, a gente tem causas multivariadas e nenhuma, nunca vai haver uma comprovação vinculada com a alimentação industrializada. A gente tem processo, né? De qualidade, de controle, enfim. Então, não tem e não vai existir. Tá. São questões multifatoriais, na verdade, né? Multifatoriais. A Lorian diz assim, ó, eu vejo que para a indústria temos mais voz do que atuação direta, mas um bom posicionamento faz diferença. Vejo vários profissionais se destacando por conta disso dentro dessa área, né? E é verdade. Nós temos muitos profissionais bem posicionados nesse mercado, né? Sim. E aí que tá, esse bom posicionamento, ele não veio do além, ele não veio pelo fato de ser zootecnista, veio pelo fato de ser um zootecnista diferenciado, qualificado. Então, essa colocação, ela não pode ser no grito, ela tem que ser feita por competência, né? Tem que ser no levantar logo de manhã e deitar com a missão cumprida, né? É isso. Dia a dia, né? É isso.
Muito bom. construção. Deixa eu te fazer algumas provocações enquanto chega aí a outras questões. O que você acha dessa humanização do pet? Aonde nós vamos parar? Se Olha, é é que vamos difícil, parar. é difícil. E é muito difícil, Celso, pelo fato de, quando a gente fala de animal de produção, que são os mais apontados, né? São os mais criticados, são os mais... A sociedade se move por desconhecimento, né? Então, eu sempre prefiro colocar na conta da ignorância. O que muitas vezes as pessoas colocam aí, eu prefiro colocar sempre na conta da ignorância. O indivíduo tem uma limitação de informação, né? Enfim. E as pessoas esquecem de olhar para o animal que ele tem em casa. E qual é a questão aí? Para a gente é tão óbvio pensar em animal de produção, que se aquele animal não é adequadamente tratado, para ele não é oferecida a melhor condição possível, isso repercute de maneira direta na produtividade. E esse animal está sendo criado com o intuito de gerar produtos e ou descendentes. Então, a gente depende da manutenção adequada desses indivíduos. Então, para a gente, isso é uma conta direta, óbvia. Agora, quando o indivíduo cria um animal para o seu entretenimento, porque ele gosta, tudo que ele faz, ele justifica no amor. Então, tudo é justificado no amor. Então, ele come o que eu como porque eu amo. Ele dorme onde eu durmo porque eu amo. Ele veste o que eu visto porque eu amo. Então, é pelo amor. E aí entra na questão passional de que por amor tudo vale. Mas é importante que profissionalmente a gente traga a informação para a sociedade que não, que a gente pode sim estar trazendo prejuízo. É só levar em consideração casuística de animal com recidiva à doença. Por que animal adoece, trata? Alguma coisa ali está dizendo, está gritando que não está bacana, mas eu amo. Ok, você ama, mas não está tudo bem, né? Ou você ama, mas não está tudo bem. Mas eu levo o veterinário, levo meu animal no veterinário todo mês. Pois é, aí está o problema. Por que será que você está tendo que levar todo mês seu animal no veterinário? Então, é um limiar muito complicado, porque maus tratos são óbvios de serem, né, banidos ou, enfim. Agora, o excesso de amor é muito difícil ser qualificado como condição de maus tratos, que entra, né, no que está em casa, na maneira do que eu fiz, mas eu fiz porque eu gosto muito, olha, está super bem tratado, olha como ele está vestido, olha como que ele come, olha o que ele dorme. É ser humano, né? Ser humano é um bicho estranho. Difícil, bem difícil. A gente tem que trazer informação. Vamos lá, rapidinho. Dieta vegana para cão e gato, é possível? Possível tanto é que tem no mercado, né? Se é responsável, são outros 500, né? Então, existem números de fato palpáveis, tem N suficiente avaliação para dizer, mesmo com uma dieta vegana e suplementada, é possível manutenção com longevidade? Não tem N para isso, Celso. A gente não tem N para isso. O que a gente pode afirmar com N suficiente, com mais de 50, 100 anos de estudo, é que o animal... hoje, cão tem uma tendência onívora, mas o animal tem uma base alimentar carnívora. E ali estão os nutrientes necessários para a manutenção desse animal. Então, não é que a gente não tem ingredientes alimentares, não alimento de origem vegetal. Claro que tem. Mas a base do atendimento energético desse animal vem de proteína e lipídio, não vem de carboidrato. Diferente de ser humano, que 2/3 da energia que ele usa vem de carboidrato. Cão e gato, não. Então, a questão dessa mudança no perfil de alimentação vai contra o atendimento e respeito à condição básica, que é a habilidade, né, e hábito alimentar desse indivíduo. Então, não tem N para dizer que funciona. Mas o meu animal sobreviveu. O seu, né? Mas a gente tem N dentro da literatura para comprovar isso? Não tem. Então, não. Enquanto não tem N, é não. O animal não é herbívoro. Cavalo é herbívoro, bovino é herbívoro. Cão não é herbívoro, gato não é herbívoro. Um dado legal que você mostrou logo no início é essa taxa de crescimento diferenciada entre cães e gatos, né, dentro do mercado, dentro desse segmento.
Você já ouviu falar num índice chamado índice de gato? Índice de gato, Celso? Dessa proporção? Não. Isso é economia. Existe uma correlação que está sendo estudada com, claro, como o segmento, né, voltado para gatos cresce mais do que o segmento para cães. Claro que existe uma diferença de partida, né, entre eles, da população das duas espécies, mas existe trabalhos demonstrando que quanto maior o crescimento da população de gatos, demonstra um processo primeiro, um processo de verticalização, né, das cidades, e por conta da verticalização, né, existe uma preferência pelo gato se adequar melhor aos espaços, né, limitados de um apartamento, né, não tem acesso a espaços maiores, e isso faz com que esse índice de gato passe a ser um indicador de desenvolvimento, porque como as cidades se verticalizam, e as cidades que se verticalizam são as cidades que efetivamente estão crescendo, estão se desenvolvendo, está crescendo a população, está crescendo a atividade econômica é mais forte e tudo mais, né? E aí faz uma correlação direta entre desenvolvimento econômico com o índice de gato. Olha... Não, e se a gente parar para pensar, né, um animal que tem um custo fixo também maior, né? A história da areia do gato, a dieta, muitas vezes o quilo da dieta é maior. E mudar, também traduz hábito, né? Aquela coisa do animal que é mais independente, as pessoas têm menos tempo. É toda uma visão, olha lá, muito bom. Mas até a economia já está usando exatamente, aí. Olha curioso. isso. Muito bom. Thalita, para a gente terminar essa noite dessa quarta palestra, né, com a temática de nutrição responsável de pets, se um estudante de zootecnia, né, veterinária, enfim, tiver interesse de entrar nesse segmento, né, no segmento de pet, quais seriam as dicas que você daria para que o pessoal trabalhasse essa inserção futura dentro desse mercado? O que você acha? Então, primeiro, estudar, né, em todos os aspectos. E aí a gente tem a possibilidade de participação em simpósios, em congressos, grupos de estudo. Eu, como professora, sou adepta e sou fã, indico demais, estudar, né? Quando eu falo de congresso, simpósio, conhecer pessoas, isso é extremamente importante, construção de network, isso é fundamental. E vou além, né? Buscar estágios, quando for possível, dentro da indústria, enfim. E você estava me fazendo essa pergunta, eu estava indo, minha cabeça estava além, pensando inclusive em recém-formados, né? Não aceite nunca ser responsável técnico de uma empresa que vocês não conhecem, de uma empresa em que você não conhece todo o processo. E por que eu estou dizendo isso para você, Celso? Quando a gente iniciou todo esse projeto, né, o Dr. Ives, ele traz que alguns RTs de empresas, né, de alimentação caseira foram chamados, né, ao conselho para um bate-papo, para entender como é que está isso para você. A grande maior parte deles não conheciam as fórmulas que eles assinavam, o que é muito preocupante, né? Então, isso se eu posso deixar um recado para esse profissional que está no mercado, jamais, porque isso é responsabilidade sua, você vai responder por isso, né? Eticamente, civilmente, criminalmente, você responde por aquela empresa. E a gente pode sim ter muitos problemas em função disso. É estudar, gente. Vai fazer grupo de estudo, vai trabalhar, vai fazer estágio,
participar de simpósio, participar de congresso, ouvir pessoas, conhecer pessoas, criar rede de network. A internet está aí hoje, nos auxilia, né, nesse quesito. Tem que mostrar a cara no mundo e se qualificar, e desde a graduação, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Eu acredito que esta palestra, inclusive, ficando disponível para acesso, né, também de maneira remota, pode contribuir bastante nesse processo de busca de profissionalização que a Comissão de Nutrição Animal do Conselho está preocupada, né, mas não só. A nossa comissão de zootecnia e ensino tem tudo a ver com essa preocupação, né? Eu acho que a gente precisaria, dentro do sistema, dentro do conselho, a gente ter mais intercâmbio, né, das preocupações comuns, né, dentro das diversas comissões, para que a gente possa, de certa maneira, trabalhar nesse avanço, que não é um esforço apenas de um único grupo, né? Mas tem que ser um esforço mais ampliado, né? Eu vou além nessa nossa conversa aqui, né? Essa junção de esforços aqui. A gente precisa falar de educação. Essa informação ela precisa vir da graduação, Celso. Eu estou dentro de sala de aula, você também, você sabe disso. O que se tem de informação deturpada, né? E de estudante que repete, vai para o mercado de trabalho e prescreve sem fundamentação, ou indica pura e simplesmente, o tutor sai comprando na internet. Então, essa questão da educação, já dentro da escola, dentro da universidade, ela é fundamental. É uma preocupação, assim, que é para ontem, está atrasada dentro desse segmento. Até para reduzir o espaço, né, de oportunistas, né, como você levantou nesses cursos de treinamento para alimentação de animais. Isso vem de onde? Qual é o perfil que oferece esse tipo de serviço, Thalita? Então, quando se fala de oferecer curso, a gente tem todos os perfis, né? Tem de veterinários, enfim, zootecnistas, e aí, entenda o que eu vou dizer, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não existe a qualificação do indivíduo que oferece o curso, não. A questão é de quem está fazendo o curso, o que vai fazer com aquilo depois. Quando a gente coloca que está sendo, né, aberto vagas para um curso online para qualquer público, esse qualquer público vai fazer o que com aquela informação? Vai fazer marmitinho e vai vender na internet. E aí, de repente, o profissional clínico que acredita no tipo de alimento em função do que diagnosticou com aquele determinado animal, que prescreve a dieta, muitas vezes não é ele que formula, ele simplesmente prescreve a compra da dieta. E aí o tutor vai em casa, pega na internet, olha lá qual é a mais barata e compra. Então, a gente está falando de um problema que sai, né, da área profissional e cai na sociedade, cai para as pessoas. E aí isso se perde, porque aí lançar mão disso... Existem, se você assistir, né, o que a gente recebe de link, de vídeo no YouTube, de receita milagrosa, e assim, qualquer pessoa, você mistura um tanto desse, um pouco daquele, e as pessoas seguem. E as pessoas seguem. Nesse sentido, a era da informação gera problemas também, né? Que nem tudo que Eu falo que ela é passa sensacional, mas ela emburrece também horrores, né? E arrisca, né? Arrisca muito. Muito bom, excelente, viu, Thalita? Foi um prazer te conhecer, assim, profissionalmente falando. Eu já te conhecia de nome, sabia da sua competência, conhecia o seu nome de zootecnista de sucesso, e foi um prazer imenso estar aqui hoje com você, tá? Obrigada, espero que tenhamos outras oportunidades, inclusive de interação. Estou disponível sempre, só gritar que eu estou aqui. Legal. Obrigada, de verdade. Obrigada de coração ao conselho, às comissões. Parabéns aos zootecnistas. Fico muito feliz de estar aqui nesse dia. Somos poucos, porém fortes. Estamos aqui, vamos brigar pela nossa profissão
ela é fundamental, ela é importante. Obrigada, de verdade. Parabéns A gente para só tem nós, pelo nosso a gente dia. só tem a agradecer. E temos muito a comemorar, né, no Dia do Zootecnista, nesse mês de maio, que é um dia cheio de simbolismo para nós, né? E que continuemos demonstrando a nossa capacidade de transformar o mundo num mundo melhor dentro da nossa capacidade de enxergar, né, soluções para esse mercado. Eu queria terminar, além de te agradecer, Thalita, mais uma vez, agradecer a todos que nos acompanharam dentro desse rico momento de troca de informações, né, chamando algumas falas aqui de fechamento, né? A Silvia Robles diz que a palestra foi excelente, né, e o bate-papo ainda melhor. Adorei estar com vocês essa noite, aprendendo sempre. A Kátia Faustino, Thalita, muito importante fazer esse alerta para os profissionais. A Gabi Soares, obrigado, Thalita Celso, muito importante essa palestra para a nossa atuação e responsabilidade. Foi um prazer enorme, parabéns para todos e parabéns para todos os zootecnistas dentro do nosso mês, né? Obrigado, viu, Thalita? Parabéns, gente. Obrigada a vocês, viu? Estaremos em contato. Um grande abraço. Até logo, gente. Obrigado para todos, viu? Até logo. Um abração.